Saudações a todos que nos acompanham, eu sou Paulo Cardoso e estamos começando mais um podcast Extra Classe. Hoje é o episódio número 5, com o professor mestre Emerson Clairton dos Santos, nosso docente aqui do curso de Direito, coordenador do Núcleo de Atendimento Social aqui da FATEB. Núcleo esse que compõe também, dentre os vários outros núcleos, né, professor? Compõe o Observatório de Políticas Públicas da FATEB. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero dar um recadinho, né, sobre o vestibular 2025, que está com inscrições abertas. Então, não perca a oportunidade. Entra lá no nosso site www.fateb.br, tem lá o link já na cara. Abriu o site, já está na cara lá o link. Clique lá, faça a sua inscrição e garanta a sua vaga. A gente oferece aqui na FATEB 6 cursos, dentre eles administração, ciências contábeis, direito, engenharia de software, gestão pública e pedagogia. Então tem curso de todas as áreas aí para agradar todos os gostos. 100% presencial. 100% presencial e o corpo docente 100% mestres e doutores, né, professor? Exatamente, 100% mestres e doutores. Maravilha. Então, retomando o nosso bate-papo, né? O nosso bate-papo de hoje vai ser exatamente sobre o núcleo, né, de atendimento social, do qual o professor é coordenador, né? Mas antes, professor, eu gostaria só de fazer uma contextualização para quem está nos acompanhando, sobre o Observatório de Políticas Públicas, né? Que são, na verdade, são vários núcleos, né? São compostos por vários núcleos. Tem o núcleo de atendimento social, o professor é coordenador, e aí a gente tem mais 7 núcleos, né? 7 núcleos. Então, assim, o Observatório de Políticas Públicas aqui da FATEB é uma iniciativa, né, que estrutura, né, inclusive oferecendo infraestrutura mesmo, né, com salas para atendimento desses diversos núcleos, né, que são voltados aí à produção de pesquisa, fomento de novos conhecimentos, né, e o intuito é que esse observatório se consolide, né, com um centro de referência municipal e, por que não, regional, e informações qualificadas de várias áreas, né, dentre elas aí o campo social, econômico, ambiental, né, e os vários outros que compõem aqui o nosso observatório. Então, dentre os observatórios, dentre os núcleos que compõem o observatório, nós temos o de pesquisa e extensão, né, o de comunicação institucional, o apoio à carreira, educação especial, o núcleo de projetos, o núcleo da empresa júnior da FATEB, o núcleo de inovação e o núcleo do nosso querido professor Emerson, que é o de atendimento social. Professor, antes também da gente começar a falar sobre o núcleo, quero apresentar o senhor de uma maneira melhor, né? Professor que é graduado em Direito pela Unitoledo aqui de Araçatuba, também fez especialização na área de Direito Empresarial e Tributário também pela Unitoledo, né, professor? Sim. E é mestre pela Univem, né, pelo Centro Educacional Eurípides de Maria. Univem. Maravilha. Saudosa Univem. Maravilha, professor. Professor, gostaria, assim, de já perguntar para o senhor sobre, a gente estava conversando, batendo papo, falando sobre uma das primeiras atividades aí do núcleo de atendimento social, que foi a produção da cartilha contra a violência doméstica, né? Sim. O núcleo nós desenvolvemos, né, do núcleo essa cartilha e passamos a divulgar, fazendo palestras junto ao CRAS e as faculdades, as escolas públicas também. Uhum. E aí, assim, com a cartilha, vocês visitam esses órgãos e fazem palestras, oferecem... Sim, uma palestra com orientação, uma orientação educativa, uma orientação social, né, apresentando quais são os direitos, né, daquelas pessoas mais vulneráveis, né, aqueles colaboradores do CRAS e os alunos também das escolas públicas também. Professor, e essa iniciativa de fazer a cartilha, assim, de produzir esse material justamente contra a violência doméstica é por conta do aumento desse tipo de crime que vem ocorrendo, é isso? Olha, a iniciativa se deu justamente para trazer um pouquinho de conhecimento por parte daqueles que mais precisam, né, que estão mais dispersos, mais alheios ao direito. Então, esse ano, em agosto, completou-se 18 anos a Lei Maria da Penha, e aproveitamos a oportunidade e avançamos nesse sentido e construímos essa cartilha para fazer essa divulgação
junta a sociedade, a comunidade. Entendi. E assim, quando a gente fala de violência doméstica, a primeira coisa que vem em mente é agressão física, né? Mas a gente tava conversando antes Sim. e o senhor tava explicando que não é só isso, né? Não surpreende só a violência física, mas sim também a moral, psicológica, a patrimonial, E me chamou a atenção, psíquica. essa da patrimonial, porque atualmente a gente vê muito na televisão, né, nos noticiários, falando, né, de crimes, pessoas que foram Dilapidando patrimônio, aproveitaram da situação, da acessibilidade, como você mesmo disse, da vulnerabilidade daquela pessoa mais próxima. Mas o mais agravante é o psicológico. o psicológico. Quando o companheiro passa a diminuir a companheira, sabe? Esse é o mais agravante. Esse é o mais agravante. Utiliza-se assim de subterfúgios Sim, de manipulação psicológica Esses são os mais agravantes. para criar, na verdade. O físico é mais visível, mas a maior causa é o psicológico mesmo. E assim, a cartilha lá, a pessoa tendo acesso à cartilha, às palestras, a pessoa consegue identificar, talvez, que está sendo vítima disso, né? Sim, e é impressionante que na última palestra que eu fiz ali no CRAS, ali no Instituto Federal, eu sempre pergunto, olha, às vezes a pessoa, né, não consegue perceber que ela está sendo vítima de uma violência, né? E aí eu sempre pergunto, olha, quem aqui acredita que nunca foi vítima de uma violência doméstica? E aí 4, 5 pessoas levantam a mão dizendo que nunca sofreram. E quando eu termino a palestra, dizendo para ela quais são as espécies, os tipos de violência doméstica, aí elas conseguem visualizar, entender que de fato, ainda que pouquinho de resquício, mas houve essa violência doméstica, né? Ou seja, a falta de informação faz a pessoa passar por sofrer a violência, na verdade, se submeter a uma violência porque ela nem sabia que aquilo era. Eu nem sabia que estava sendo Incrível isso, é muito. Quando o cônjuge ou a companheira não deixa trabalhar, quando não deixa estudar, né, não deixa namorar, a filha, então, ou seja, tudo isso são violências psíquicas ou psicológicas, né, no anseio familiar. Estabelece um controle ali da outra pessoa, né? E o núcleo é um importante ponto de catalisador desse projeto da faculdade, né? Por meio deles que nós vemos fazer as articulações, visando buscar uma sinergia entre o aluno, né, e a comunidade, ao CRAS, as instituições públicas, a prefeitura. É um trabalho de extensão mesmo, ele consegue. Exatamente, com a finalidade de implantação e articulação também de serviço socioeducacional para as pessoas mais vulneráveis. Ô, professor, quando a gente fala assim de pessoas mais vulneráveis, quem que se encaixa nesse... Fora, né, claro, o caso aí da violência doméstica, mas quem mais entra nesse... Olha, a própria mulher, o idoso, crianças, estrangeiros também, e a classe minoria, né? Então, podemos falar as pessoas do mesmo, de gêneros diferentes, né? Elas também sofrem também violência. E a gente vê atualmente, muitos casos, tanto de racismo, de homofobia, transfobia, que nem o professor citou também, esses casos escabrosos que tem aparecido na mídia de pornografia infantil, as forças aí de segurança fazendo ações aí para prender essas pessoas que cometem esses crimes, né? E incrível que pareça, as estatísticas apresentam um crescimento, né? Um crescimento em que pese nós tenhamos legislação específica para combater esses tipos de violências, né? Mas mesmo assim, né, temos uma crescente. As estatísticas apresentam isso. E a gente também estava falando justo assim, no caso das crianças, né? Violência praticada contra criança, né? Seja violência Infantil, né? Quem promove, quem pratica isso, infelizmente, são pessoas próximas que deveriam. São pessoas próximas. E depois eu vou apresentar para vocês a estatística. Você vai ver que são pessoas mais próximas que são os agressores, dentro do âmbito familiar. Não é fora, é dentro de casa que surge, que acontece. Infelizmente, alguns casos a gente até acaba vendo. Pais, companheiros, e o próprio cônjuge também compartilha também, ou é omisso também. Caso de omissão também. Caso de omissão também, caso de omissão.
a mãe que deixa, ou o pai que deixa as coisas acontecerem e não noticia as autoridades. Então, ô, professor, e para participar do núcleo, assim, os alunos também participam, né? Os nossos alunos aqui. Tem participação ativa dos alunos, né, o projeto envolve os alunos, né, e aí os alunos também passam pelo aprendizado, e depois vão passar a ser a formiguinha de transmissor, né, das conhecimento do núcleo. E não é só aluno do direito que pode participar. Não, tem alunos também de outros cursos também, do curso de informática, né? Engenharia, né? Informática, pessoal da pedagogia temos também, pessoal do curso de administração também temos também. Muito legal isso, né? Tivemos bastante adesão, pessoas aderindo ao programa. Parte social mexe com todo mundo, né? Toca todo mundo. Sim. Todo mundo tá... Sim, se sensibilizam e querem aprender um pouco mais. É importante ressaltar, né, que todos os tipos de violência, eles ferem a dignidade do ser humano, dos direitos humanos. Então, aqui o professor falou sobre Araçatuba e Birigui, professor, Eu tenho aqui uma compilação de dados, né, recentes de crimes. Primeiro falar sobre no Brasil, do território nacional, depois a gente já passa já mais especificamente dentro da realidade da nossa região. Então, ou seja, as violências contra as mulheres no Brasil, de importunação sexual, cresceu 48% de 2022 a 2023, tá? Essa estatística aí até dezembro, então eu ainda não tenho de 2024. Eu tenho, depois eu vou apresentar de Araçatuba Birigui até outubro de 2024. Mas, de 2022 a 2023, nós tivemos importunação sexual, um avanço de 48%. Em 2022, foram 27.821 casos. Em 2023, foram 41.371 casos. Né? E a violência sexual em casa, 61,7% é dentro de casa. Dentro de casa. A violência sexual acontece mais dentro de casa do que na rua. E esses números, o professor falou, quase que dobrou os números, quase que dobraram. Sim. Olha, na via pública, a violência sexual é de 12,9%. E dentro de casa, o negócio é bem mais. 61,7%. Então, ou seja, é muito grande a porcentagem, né? Nossa. Bom, quanto à pornografia, também tivemos um aumento de 40% de 2022 a 2023. Isso nos casos de pornografia infantil, né? Pornografia infantil. Tivemos 40% a mais de casos. Cresceu nesses últimos tempos. Bom, ainda segundo a estatística, a cada 6 minutos, uma mulher é estuprada, sendo 60% das vítimas menor de 13 anos. E o criminoso é parente, é mais próximo, são pessoas próximas à família. Além de ser mulher, é uma criança, na verdade. Exatamente, Acaba configurando como um crime de pedofilia, né, professor? Exatamente, E 1.467 mulheres são vítimas de feminicídios. A maioria, 63%, são negras e 80% dos assassinos eram parceiros ou ex-parceiros íntimos das vítimas. O correto, então, assim, é que nem as ações do núcleo é focar realmente na educação. Sim, para ver se a gente consegue minimizar essa situação, que é muito grande. Depois eu vou mostrar a estatística aqui em Araçatuba e Birigui, e que é preocupante, né? Olha, a Justiça concedeu nesse período 540 mil medidas protetivas de urgência, afastar o agressor da vítima. 540 mil medidas protetivas de urgência, né? E sobre a questão de medidas protetivas, infelizmente ainda é pouco, né? Esse número ainda é pouco, porque a maioria das vítimas elas ficam constrangidas em denunciar o seu parceiro, porque sofre violência. Por conta dos filhos, às vezes também. E também por conta também de uma segurança efetiva por parte do Estado também, né? A realidade é essa, né? O Estado ainda deixa muito a desejar no que diz respeito à proteção física, né, dessas vítimas. E assim, quando elas solicitam essas medidas protetivas, a força de segurança, ou o juiz, enfim, quem concede é o parceiro que tem que se afastar. Então, é o parceiro que se afasta do lar. E fica restrito a ter contato com a vítima e frequentar os mesmos lugares. E assim, não tem contato. No mundo ideal,
qualquer contato ele teria que ser Sim, recolhido, né? sim, sim. Aí se a vítima denunciar, aí sim, aí houve uma desobediência a uma ordem judicial e ele fica preso mesmo, Aham. né? Mas agora o problema é esse, né? O problema é que nem sempre a vítima denuncia, né? Que nem sempre a vítima denuncia justamente por medo do companheiro, medo de perder a própria vida. E a realidade é isso que acontece, né? Que muitas mulheres denunciam às autoridades policiais e mesmo assim não é suficiente para poder proteger a sua integridade física. Eu acho que também o fato de, que nem o professor estava falando sobre as estatísticas, pessoas, mais mulheres negras, pessoas mais de classes mais baixas, Mais pobres, mais pobres, porque são as maiores, as suas vítimas. a pessoa não tem recurso, em muitos casos não consegue se afastar, não tem recurso nem para se afastar do agressor ou para. Porque na verdade elas são dependentes deles, né? Essa é a realidade, elas são dependentes, né? Então, quando ela passa a ser dependente do cônjuge, do companheiro, e a situação se agrava mais, né? Porque, tudo bem, vai afastar o companheiro, mas quem vai dar subsistência ao seio familiar? Então, entendeu? Então, infelizmente, ainda está muito aquém, né, do desejado, ainda precisando de políticas públicas voltadas nesse sentido, né? A FATEG, aí, através do núcleo, faz as orientações, né, proporciona um encaminhamento, direciona, né, aos órgãos competentes para amparar, para poder dar assistência, mas ainda falta política pública do Estado para efetivar esse direito que permeia a vítima. Para que realmente seja efetivo, não só. Não fica com essa sensação Só na de segurança. só, né? Exatamente, E aí, para complementar, a violência psicológica cresceu 33%. E a divulgação de cenas de estupro, sexo ou pornografia teve aumento de 47%. 47%. Quer dizer, dobrou também, praticamente dobrou. Exatamente, Isso mesmo, assim, com todas essas iniciativas de conscientizar contra esses crimes, acabou crescendo. Sim, infelizmente sim. Acho que em muitos casos, que nem a gente estava falando, é a falta mesmo de informação. Às vezes a pessoa não sabe nem que ela está sofrendo um crime, né? Sim, não consegue ter uma visão daquela situação, né? Principalmente é o que eu falei para você, a questão da violência psicológica, principalmente, né? Uhum. Então, quando o companheiro priva a companheira de trabalhar, de estudar, é uma violência doméstica, não deixa de ser. É pequena, mas é daí que já começa, é daí que começa, porque, na verdade, o companheiro, ele entende que a companheira, ela é uma propriedade dele. Não vê como um ser humano, não vê como se fosse exatamente. Então, o parceiro passa a ser uma propriedade. Então, ou seja, tem que ser feito de acordo com a vontade dele. Se eu for feito de acordo com a vontade dele, daí sofre as consequências, né? E geralmente começa com a violência psicológica. Ô, professor, a gente estava falando também, conversando nos bastidores aí, a gente está falando aqui no nosso bate-papo, estamos conversando sobre as minorias, né, sobre os grupos vulneráveis, né, Os mais e vulneráveis. eu, olhando o currículo do senhor, eu vi que a dissertação do senhor foi sobre a adoção das relações homoafetivas, o direito ao afeto e parentalidade. Diversos artigos publicados nesse sentido aí. Bom, o propósito desses trabalhos é buscar um entendimento à luz da dignidade da pessoa humana com valor intrínseco à realidade humana, à condição humana, assegurado pela Constituição, e a possibilidade de ações afirmativas, como uma espécie de ação positiva e legítima por parte do Estado, né, a fim de promover a minoria. Trazer qualquer coisa de foge é isso, né? Privar esse grupo por ser uma discriminação, né? Privar de ter também o acesso direto à adoção. De ter acesso a uma família, né? E quando eu falo em parentalidade, todos nós temos um objetivo, né? Qual é o nosso objetivo? É a busca da felicidade, né? E a felicidade, ela se completa, né? Ela se completa quando nós temos uma formação familiar, né? Então, então nós não podemos privar ainda que as pessoas do mesmo sexo tenham o direito de constituir família, né? Então, ou seja, a Constituição Federal, embora ela não trata de casamento de pessoas de sexos opostos, mas ela não priva o direito da pessoa de constituir uma família, né? Até porque, independente do gênero,
é no núcleo familiar, né? Sim, dependendo de herança familiar, composto, né? Seja pessoa do mesmo sexo ou diferente, né? E temos diversos arranjos familiares, né? É um tema legal se trabalhar. Muito E interessante. ele vai puxando bastante leque, então, ou seja, e quando você começa a trabalhar, você aprofundar sobre esse projeto, você vê que, infelizmente, eles são minorias e eles são pessoas que faltam políticas públicas voltadas para atender os seus anseios. O professor falou sobre os dados, comentou sobre os dados sobre violência doméstica, mais nível Brasil, né, professor? E a gente tem também alguma coisa aqui para Birigui e região? Temos sim. No período compreendido entre 2020 a 2024, na região de Birigui, acumulou 2.179 casos de violência doméstica. Em Araçatuba, foram 3.258, né, relacionados à violência doméstica familiar contra a mulher. Então, ou seja, 1.000 casos a mais, né? No que diz respeito à violência doméstica, só em 2024, tivemos até outubro de 2024, nós tivemos um registro de 185 casos. 185 casos na comarca de Birigui, e em Araçatuba nós tivemos 223 casos. E no que tange feminicídio, em Araçatuba tivemos um caso de feminicídio. Um caso. Um caso. Birigui São nem dados de feminicídio. Não, de feminicídio não. Pelo menos aqui nos dados. Uma coisa Extraído lá do CNJ, não. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, os casos em Araçatuba, apesar de serem um pouco maiores do que os de Birigui, é uma porcentagem que acaba sendo, dá a impressão que Birigui, em termos de porcentagem e número de habitantes, dá a impressão que a violência é um pouco maior, né? Sim, realmente é. E aí justifica totalmente a existência do núcleo, né, professor? Tá conscientizando a população biriguiense. Sim, a comunidade mais próxima, né? Esse é o nosso trabalho, né? Nosso objetivo é buscar uma aproximação com a comunidade, né? Através dos entes públicos, né? E trazer um pouquinho de direcionamento, de conhecimento, de amparo, né? Para essas pessoas mais vulneráveis. Esse é o propósito do núcleo e da instituição FATEB, da qual fazemos parte. Maravilha, professor. O professor quer dar algum recado, professor? Eu queria agradecer o convite e dizer àqueles que estão assistindo, venham conhecer a FATEB, né? Se você tem alguém que precisa de um apoio, de uma ajuda, de uma orientação, pode nos procurar, que estamos à disposição das 8 às 18 horas na instituição aqui da FATEB. Pode vir, estamos esperando vocês. Por vocês. Maravilha. Bom, eu também quero agradecer o senhor, professor, por ter topado participar desse bate-papo com a gente. Muito obrigado mesmo. Espero que a gente possa conversar mais vezes aí. Sim, em breve. Vou trazer alguns colaboradores nossos para ter um papinho para conhecer mais sobre o nosso projeto. Maravilha, maravilha. Quero agradecer a todos aí que nos acompanham, que nos acompanharam até aqui. Reforço o recado. Siga a gente lá nas redes sociais. Nosso Instagram é @FATEBBirigui. Lá tem um Linktree, né? Que é o link da bio, que aí tem link para todas as nossas redes sociais. O que não falta é perfil nosso nas redes sociais. Sim, exatamente. Tem Instagram, Facebook, LinkedIn, o TikTok, né? E o nosso canal no YouTube. E segue o professor Emerson Cleito também, né, nas redes sociais. Aí também segue o professor lá para ver tudo que a gente posta lá. Né? Tudo direcionado ao nosso núcleo, à faculdade. E também o professor advoga, né, professor? Sou advogado também. 20 anos que advogo. Maravilha aí. 20 anos. Siga lá o professor Emerson nas redes sociais também, hein? Muito obrigado a todos e até um próximo episódio do nosso podcast Extra Classe. Boa noite.